Hoje eu quero dividir com você um texto na Palavra de Deus no livro de Apocalipse. Nas últimas semanas eu tenho falado sobre esperança. Esperança. Esperança, ou seja, dito popular que a esperança é a última que morre, mas lamentavelmente às vezes ela morre. Lamentavelmente às vezes a nossa esperança vai para o CTI. Lamentavelmente às vezes a nossa esperança se esvai, não é? Ela fica vazia a ponto da pessoa desistir dos seus sonhos, desistir dos seus ideais, desistir das suas perspectivas, desistir de tudo aquilo que ela um dia construiu nos seus pensamentos, né? E muito em função desse mês tido como Setembro Amarelo, ou seja, um mês que promove vida, um mês contra o suicídio, contra a automutilação. É tão triste, sabe? É tão deprimente, é tão angustiante você ver jovens de 20 anos, menos de 20 anos de idade, né, dando cabo da própria vida porque perderam completamente a esperança, não é? Porque se desencantaram com a vida, se desencantaram com a sociedade, se desencantaram com as perspectivas e com os sonhos. E eu queria encerrar essa série no último livro da Bíblia, aí no livro de Apocalipse. Nós vamos ler alguns versículos. A primeira mensagem dessa série foi Moisés, como é que Moisés reencontrou a sua esperança naquela sarça ardente, e como é que ele se encontrou com Deus, e como é que ele se redirecionou e se reposicionou para a sua grande missão, que ele tinha completamente perdido aquela sua missão, aquela sua vocação. Na semana passada eu falei sobre Jeremias, né, o profeta Jeremias, profeta conhecido na Bíblia como profeta chorão. Jeremias, Lamentações capítulo 3, versículo 21, ele diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Vamos falar juntos? E hoje eu queria falar sobre o último personagem bíblico. Não sei se você sabe, mas o último homem que vivo ainda pisou nessa terra foi o apóstolo João. O apóstolo João. O último personagem bíblico entre Gênesis e Apocalipse a falecer. E Apocalipse é escrito por João, o apóstolo do amor. Aquele João que reclinava a sua cabeça sobre o peito de Jesus. Aquele João que foi o único discípulo que se manteve com Jesus na sua crucificação. Aquele João que escreveu o evangelho que carrega o seu nome, o Evangelho de Jesus segundo São João. Foi o último dos apóstolos, dos 12 apóstolos, a falecer. E eu queria que você, caminhando aqui comigo em alguns textos e alguns versículos da Bíblia, pudesse perceber que a beleza do livro de Apocalipse. Essa manhã, não vou eu aqui me dar seu momento, é um outro momento de interpretar profecias, de falar sobre sinais, sobre os selos, sobre os cavalos, sobre as taças e isso tudo. Mas a importância do livro do Apocalipse. Muitas pessoas dizem assim: eu tenho medo do livro do Apocalipse. Tem gente que nunca leu o livro do Apocalipse. Aterroriza. É como se fosse um trem fantasma num parque de diversão. Não é? Por aquilo que se avizinha, por aquilo que se projeta para o futuro. Mas o Apocalipse para nós que cremos em Deus, o Apocalipse para nós que confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, é um livro sensacional. É um livro maravilhoso. Para toda a humanidade, ele é uma pérola quando nós entendemos que, de alguma forma, sumarizando o livro de Apocalipse, sumarizando, tentando em uma expressão só dizer para você o que é o Apocalipse, é o seguinte: eu olhei para o futuro, e no futuro, eu sou vencedor. Você está entendendo? Pergunta quem está do seu lado: você está entendendo o que significa o Apocalipse? Se você pudesse traduzir o Apocalipse em uma expressão, é você olhar para o futuro.
Ou seja, Deus quer que você tenha esse cuidado. Deus quer que você tenha essa perspicácia. Deus quer que você tenha essa característica de não somente aprender com o seu passado, não somente valorizar o seu presente, mas olhar para o seu futuro e dizer assim: eu conheço o final da história. Diga para o seu vizinho: eu conheço o final da história. E o final da história está escrito que eu e você vencemos. Você está entendendo? Isso é que está escrito lá no final da história. Depois de todas as coisas, Jesus continua sentado no trono e Ele continua sendo o Senhor. A simples leitura desse texto, sabe, é a mensagem poderosa e eloquente sobre esperança nas nossas vidas. Eu quero ler aqui com você em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Nós vamos ler 10 versículos. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, Apocalipse capítulo 1, versículo 9, tá bom? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito. Qual que é o dia do Senhor, irmãos? Domingo. Diga para o seu vizinho: é domingo. É hoje. É hoje. Diga para quem está do seu lado: é hoje. É hoje. Hoje é o seu dia, meu irmão. A Bíblia fala-nos que o dia do Senhor é o domingo. Achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreve num livro que você vê e envia a 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros, alguém que, semelhante ao Filho do Homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo, os seus pés como um bronze numa fornalha ardente. A sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol que brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E eu tenho as chaves da morte e as chaves do Hades. Pai, que nesta manhã a Tua palavra possa encontrar no nosso coração um coração contrito, um coração quebrantado, e a beleza que aconteceu com o apóstolo João possa também nos alcançar, no nome de Jesus. Amém. Pessoal, nós vivemos aqui nesse texto mais ou menos o ano 94 da era cristã, DC, depois de Cristo. Apóstolo João exilado na ilha de Patmos, já um homem de idade, pronto para morrer. A perseguição do Império Romano contra a igreja cristã recém-surgida era algo, terrível. Sobre o imperador Domiciano, os crentes eram mortos, eram torturados, suas casas eram saqueadas, suas mulheres eram estrupadas, os homens eram colocados como tochas humanas nas ruas que chegavam a Roma e em Jerusalém igualmente. Você já deve ter visto filmes, e é verídico,
Muitos foram colocados dentro das arenas, Coliseu em Roma, quem já visitou, para um espetáculo de horror, onde as feras dilaceravam famílias inteiras. Esse é o estado que a gente encontra a igreja. Um homem déspota, sabe, sobre uma série de justificativas políticas e religiosas que não vem ao fato aqui, que não é a hora, ou seja, mas ele perseguia. Dizem os estudiosos, Joséfo, sabe, um dos grandes historiadores da igreja, que mais de 400 mil pessoas foram mortas nessa época de 15 anos que durou esse império. Sobre a égide da maldade, da crueldade, sabe? Pessoas eram queimadas vivas. Se sobreviver já era difícil, o que a gente podia esperar do amanhã? Se a gente, sabe, se a igreja não tinha nem condição de estar ali, olhar para o futuro, era um olhar de medo, era um olhar de pavor, sabe, era um olhar de incerteza, eram palavras, e é nesse momento de desalento, é nesse momento de angústia, é nesse momento de solidão, é nesse momento último da vida de João. João não é aqui já um homem no seu vigor da idade, João não é aqui um homem de 40 anos, João já está próximo dos 80 anos de idade. Já no apagar, no acaso da sua vida, no poente da sua existência, a esperança volta ao coração dele. E é o que eu quero profetizar sobre você nessa manhã, em nome de Jesus. Sempre existe uma forma de nós reconstruirmos, sempre existe uma forma, sabe, de reencontrarmos aquilo que Deus quer fazer. Deus tinha uma missão na vida de João, e ele começa sabendo disso, sabedor disso, ilustrando isso, declarando isso, porque aqui no versículo 9, que lemos logo no início, ele diz assim, eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento do reino, na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimo por causa da palavra de Deus. Por causa da palavra de Deus, vamos dizer juntos? Ou seja, João foi exilado, João foi sentenciado ao isolamento, João foi condenado à morte, aquela ilha insalubre, com um nível de salinidade enorme, ele foi colocado lá para morrer. Mas ele não está dizendo no texto que foi o imperador Domiciano que colocou ele para lá. Ele não está dizendo no texto que foi a guarda pretoriana que mandou ele para lá. Ele não está dizendo que foram as injustiças da vida que mandaram ele para aquela ilha. Ele está dizendo, eu estou aqui por causa de Deus. O que isso tem a ver com a nossa esperança? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver quando nós precisamos encontrar nas adversidades um propósito maior. Você está comigo aqui hoje de manhã? Você tem adversidade na sua vida? Pergunta aí para o seu vizinho, tem dificuldade na sua vida? Você tem dificuldade? Ou sou só eu que tenho dificuldade aqui? Deixa eu ver. Quando Deus te coloca sobre situações adversas, preste atenção nisso. Quando Deus te coloca em situações adversas, é porque Ele tem na sua vida um propósito maior. Você está entendendo? Naquela circunstância, naquela época, naqueles dias, João escreveria o livro do Apocalipse. Não foi o imperador que mandou João para a ilha de Patmos. Foi Deus que mandou ele para lá para receber uma revelação nova de quem Jesus era. Querido, Deus escreve a história antes dela acontecer. Deus tem um futuro nas mãos dele. Deus enxerga no escuro. Diga para o seu vizinho, Deus enxerga no escuro. Deus não está nem ansioso, Deus não está desesperado, sabe? Porque o mundo parece fora do seu eixo, porque nós estamos vivendo uma pandemia, o céu não está em colapso, Deus continua sentado no trono, Deus continua, sabe, governando todas as coisas. E você precisa passar a enxergar as suas adversidades de uma outra forma. Diga comigo, de uma outra forma. Porque é exatamente isso que traz esperança para a nossa vida. Ora, pegue o exemplo de uma mãe. Uma mulher que está grávida.
existem dores de contração, não é verdade? Quando a criança está para nascer. E eu imagino que devem ser dores terríveis, dores que fazem as mulheres chorarem, dores que, sabe, te levam a um estado sentimental de... Mas você tem um propósito, porque daqui a pouco o seu filho vai nascer. E algumas mães, se ficarem presas nas dores do parto, dizem assim, nunca mais eu vou ter um filho. Mas o propósito, qual é o propósito da gravidez? É o filho. O propósito supera a dor. Você está comigo nessa manhã? Você está entendendo o que Deus quer fazer na sua vida? Se você não tiver um propósito maior na sua vida, a dor vai vingar, a dor vai se estabelecer, a dor vai reinar no seu coração, e será a dor pela dor. Mas se você entender, e se você encarar as suas lutas, e você encarar as suas desventuras, e você encarar os seus fracassos, e você encarar as suas tribulações, e você encarar as situações adversas que você vive, com um propósito maior, respira fundo aí, respira fundo aí. Diga comigo, existe um propósito maior. Talvez você carregue um dilema dentro da sua casa. Talvez você carregue um dilema dentro da sua profissão, dentro da sua escola, dentro de você mesmo. Talvez você carregue uma luta que você não consegue enxergar o porquê daquilo. E a nossa primeira oração, e a nossa primeira e imediata oração é, Senhor, me livra dessa dor. E João não escreveria o livro do Apocalipse se ele não estivesse preso na ilha de Patmos. Você sabe qual é o maior escritor do Novo Testamento? Você sabe, Paulo. Das 29 cartas do Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu mais de 50% delas. Você sabe por que Paulo deve ter tido a oportunidade de escrever mais de 50% do Novo Testamento? Sabe por quê? Pergunte ao seu vizinho, sabe por quê? Porque ele estava preso. Porque se ele tivesse livre, ele estaria trabalhando, fazendo alguma coisa. Entenda que as suas restrições devem ser por um propósito maior. Você está comigo nessa manhã? Traga esperança para a sua dor. Não olhe a dor pela dor. Não olhe a dor pela dor. Não encare a dor pela dor. Não encare o problema pelo problema. Ah, o meu filho nasceu doente. Ah, o meu casamento. Ah, o meu marido. Ah, a falta de dinheiro. Ah, a minha casa é pequena demais. Ah, não sei o que disso, não sei o que daquilo. Não encare a dor pela dor. Você está sendo infantil. Você está sendo criança. Encare a dor com um propósito maior. Deus, o que o Senhor tem no meio disso tudo? Eu quero aprender, eu quero saber. Dia desses, algum tempo atrás, há alguns anos, eu já contei isso aqui na igreja, mas eu me lembrei disso. Eu fui fazer uma cirurgia. Aí, fui lá para o hospital, fiz aquilo tudo, preparei, parará e tal. E entrei lá para o bloco cirúrgico. A enfermeira, muito cordial, muito solícita, né, falou, o senhor fique aqui, sentado nessa cadeirinha, e daqui a pouco o médico vem chamar o senhor para ir para o bloco cirúrgico. Agora você imagina eu, né, um homem de 2 metros de altura, com aquele baby doll maravilhoso, não é? Aquela coisa assim, entendeu? Aquela situação constrangedora, não é? E aí, estou eu lá, né? Quanto mais escondido, melhor. Você está entendendo? Quando você quer, quanto mais você esconde, melhor fica. E aí, chega a enfermeira de novo, dizendo assim, ô pastor, o médico me pediu de dizer que ele está atrasado um pouco, está preparando lá, anestesia, parará e tal. Então pediu para o senhor segurar aí mais uns 15 minutinhos, tá bom? Falou, tá bom. Fazer o quê, né, minha filha? Dá para vir um McDonald's, alguma coisa parecida? Mas de repente, tinha uma pessoa do meu lado, que igualmente estava se preparando para fazer uma cirurgia. E aí o homem
Eu não tinha visto ele também não tinha me visto. Ele falou assim, tem um pastor aí? Eu falei, pronto, alguém me achou aqui, era só o que me faltava. Aí eu falei, estou aqui. O senhor é pastor? Eu falei, sou eu mesmo, rapaz. O que você está... glória a Deus, aleluia. O homem já começou a cantar e orar e dançar. Eu falei, calma, rapaz, calma, que o nosso baby doll não permite isso tudo. O que foi que está acontecendo? Não, vou fazer uma cirurgia da coluna, estou morrendo de medo, estou achando que eu vou morrer, minha esposa e não sei o quê, e eu sou evangélico, eu estava lá fora, e aí alguém me falou o seguinte, olha, eu vou te dar um sinal. Falou para esse homem, antes da sua cirurgia, você vai se encontrar com um pastor e ele vai orar por você. E você vai saber que eu sou Deus e que eu estou com você nessa cirurgia. E eu vim andando devagarzinho pela recepção do hospital. E eu vim olhando para todo canto ver se aparecia um pastor e nada de um pastor. Eu fiz a minha internação e nada de um pastor. E eu andei agora dentro do bloco cirúrgico. Eu falei, lascou Deus, aquela palavra não existe mais. Mas de repente eu encontro o Senhor aqui do meu lado e o Senhor é um pastor. E glória a Deus, Deus está comigo, Deus vai me curar, Deus vai me sarar. E Deus me colocou naquele bloco cirúrgico e me fez esperar com aquele baby doll meia hora para abençoar a vida de alguém. Pergunta ao seu vizinho, você está entendendo o que Deus faz com você? Próxima vez que seu avião atrasar, próxima vez que a sua professora atrasar, próxima vez que o seu elevador enguiçar, próxima vez que o seu carro furar o pneu, eu nem vou falar a próxima vez que seu time perder. Podíamos começar um culto aqui na igreja, né? Eu acho que eu vou introduzir essa regra aqui na igreja. Futebol é pecado, acabou. Vamos dar a volta por cima, já. Vamos continuar aqui na palavra. Querida, a dificuldade que Deus te coloca é te promover para um propósito maior. Não dê e não permita que ninguém, a não ser Deus, governe a sua vida. Você está entendendo? Não permita que ninguém, a não ser Deus, governe a sua vida. Eu me assusto quando vou conversar com um crente que ele fala mais de diabo do que de Deus. Porque o diabo fez isso, porque o diabo fez aquilo outro, porque o diabo está aqui, porque o diabo... Irmão, você está dando muito poder a quem não tem poder nenhum. Deus governa, Deus está sentado no trono, Deus faz todas as coisas, Deus é Senhor de todas as coisas. E de repente, João percebe aquela voz que fala com ele, olha no versículo 10, ele diz assim, no dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de uma trombeta que dizia. Olha que interessante esse versículo, queridos. Deus não se posiciona na frente de João. Deus se posiciona atrás dele. É isso que está escrito aí na sua Bíblia? É isso que está escrito? Ou seja, quem sabe Deus quer falar conosco nessa manhã para que você e eu possamos reposicionar o nosso olhar. Às vezes você está olhando muito em uma direção e Deus quer que você olhe em outra direção. Porque essa voz falava atrás dele, não falava na sua frente. E de repente você sabe, eu sei, todos nós sabemos, se você está escutando uma voz atrás de você, o que você faz? Você se vira. E ao se virar, você é exposto a uma nova realidade. Você vê aquilo que você não via, você enxerga aquilo que você não tinha conhecimento até aquele momento. Ou seja, Deus quer nos promover, e a esperança ela carrega muito dessa essência, sabe? Deus quer nos promover para que a gente possa ver algo novo que não vimos ainda. Será que você é capaz, sabe, nessa manhã de
de instigar a sua alma e o seu coração. Pare de você dizer para você mesmo: eu já vi de tudo, eu já sei de tudo, eu já conheço de tudo, eu já sei de Deus, eu já sei da vida, eu já passei por poucas e boas, eu já sei de todas as coisas. Não! Deus quer te ensinar mais, Deus quer te revelar mais, Deus quer te mostrar mais, Deus quer reposicionar o seu olhar para que você alcance uma nova dimensão que você e eu ainda não alcançamos. Isso é trazer esperança. Quem sabe você está com tanto foco numa coisa só, tanto foco numa direção só, tanto foco num problema só, tanto foco numa realidade só, tanto foco numa situação só, e Deus aparece atrás de você e diz assim: olha, eu estou falando com você, eu estou em outra direção, você está indo para lá, eu estou vindo para cá. Dê meia volta, irmão. Dê meia volta. Deus quer fazer uma metanoia na nossa consciência. Eu gosto dessa expressão grega, né, que diz que Deus nos chama para um reposicionamento novo da nossa mente. O apóstolo Paulo diz em Romanos, no capítulo 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você troca de roupa todo dia, você vai para a academia todo dia, sabe? Você tem novas amizades, você tem novos sonhos, mas a gente às vezes perde a capacidade de trazer a nossa mente a um estado de elasticidade que Deus quer que a gente tenha. Deus está propondo a João algo que está propondo a cada um de nós. É alcançar o inédito. Está comigo nessa manhã? Eu queria te dizer nessa manhã que a vida não é só o que você está enxergando dela. É muito mais. De alcançar o sobrenatural. É de trocar um pensamento lógico e quadrado por uma consciência expandida. Vamos fazer isso nessa manhã? Faz assim, ó. Faz aí, deixa eu ver. Eu gosto dos filmes de criança, né? Os filmes de criança são impressionantes. Entendeu? Outro dia Rafael falou assim: pai, eu queria ir para o Japão. Falei: que é? É Japão? Não tem outro lugar, né? Eu quero ir caçar Pokémon, pai, lá no Japão. Mas, rapaz, o que esse tal de Pokémon faz, Rafa, que eu não faço? Fala: muita coisa, pai, você nem faz ideia. Aliás, pai, eu queria ter um Pokémon aqui em casa, sabe? E antes de criticar as crianças e de julgar as crianças, pensa na capacidade de expansão que existe na mente das crianças. Do mundo expandido que elas têm e que nós perdemos. Porque eu e você só enxergamos o quadrado enviesado que está à nossa frente. Deus quer que você e eu tenhamos uma consciência expandida. Deus quer nos trocar, sabe, essa visão materialista e calculista e matemática por uma visão de coisas que são extraordinárias. Querido, Deus quer te fazer andar sobre as águas. Deus quer te fazer andar sobre as águas. É você permitir que os sonhos de Deus sejam os seus sonhos. É você permitir que através das suas mãos, com os seus 2 pães e os seus 5 peixinhos, 5.000 pessoas sejam alimentadas. Ele é o Senhor da matemática, querido. Sabia disso? Ele é o Senhor da matemática. Deus é o Senhor da matemática, Ele é o Senhor de toda a ciência. E às vezes a nossa mente fica tão fechada e João precisa olhar para trás para ter uma metanoia na vida dele, porque verdade é que nós vivemos em outra meta. Sabe qual meta nós vivemos? Na paranoia. Paranoia, e não na metanoia. Deus quer que você experimente uma metanoia e não uma paranoia. São 2 termos, sabe, diametralmente opostos. Às vezes nós perdemos a capacidade de pensar além do lógico, além do natural. E eu quero te incentivar nessa manhã, querido. Deixe você sonhar os sonhos de Deus. Quem está comigo aqui nessa manhã? Vire a sua mente para o outro lado. Fala para quem está do seu lado. Sabe aquilo que você acha que não é possível? Sabe aquilo que você acha que é impossível? Sabe aquilo que você não conversa com com ninguém? Pode dizer, sabe aquilo que você não conversa com ninguém?
Para Deus é possível. Para Deus é possível, para Deus é possível. É hora de você experimentar isso na sua casa, é hora de você experimentar isso na sua família, é hora de você experimentar isso na sua vida pessoal, é hora de você experimentar isso no seu ministério, é hora de nós sofrermos uma metanoia na nossa mente, pararmos de ver o mundo com a nossa lógica científica, matemática e permitir que o sobrenatural de Deus alcance a nossa existência e eu e você possamos ser mais como crianças, porque Jesus disse assim: deixe os pequeninos virem, porque deles é o reino dos céus. E de repente eu saio do meu quarto e eu vejo um Homem-Aranha na minha casa, e eu vejo um Homem de Ferro na minha casa, e eu vejo um Thor na minha casa. Eu tenho toda a força. Quando foi que você parou de brincar com a vida, meu querido? E a vida para você se tornou chata, enfadonha? Eu vou orar para você arrumar uma fantasia de um super-herói essa semana. Para você ser mais como uma criança. Faz assim com a sua mente. Querido, com Deus, 2 mais 2 não são 4. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Filipe disse assim: nós não temos condição de alimentar 5.000 pessoas. André disse assim: se nós tivéssemos 200 denários, não seria o suficiente para alimentar tantas pessoas. E Jesus diz assim: resolve o problema deles. Dai vós mesmos alimento para essa multidão. E essa pergunta Ele nos faz hoje. Esse desafio Ele nos faz hoje. A sua vida vai ser matriz de alimentação para uma multidão. E você pode perguntar assim: o que é que eu tenho? Eu não tenho nada. Você tem. Você tem. Você tem. Você tem, você carrega Deus em você, você carrega as promessas dele em você. E de repente, quando ele olha para trás, ele tem a visão de Jesus como ele nunca tinha visto antes. Ele vê um homem como Deus, como homem. Ele começa a falar no versículo 13 e 14. Eu não vou falar, eu quero acabar já para... Sabe, ele fala das vestes majestosas, as vestes sacerdotais. Ele fala da cabeça, dos cabelos brancos. Jesus, o Pai da eternidade, o Alfa e o Ômega. Ele fala dos olhos de Jesus como chama de fogo. Sabe, aquele que conhece todas as coisas, aquele que tem toda a onisciência, aquele que sabe de todas as coisas. Os seus pés como bronze polido, a sua onipotência, a sua autoridade. Ele fala: a sua voz como o som de muitas águas. Seu poder é irresistível, alcança tudo e todos. Uma espada afiada sai da sua boca. Ele é o grande juiz de toda a terra. A sua face como o sol. A eternidade que ele carrega, o eterno, o primeiro, o último. Ele vê a sua vitória triunfal, porque essa voz diz para ele: eu estive morto, mas agora eu vivo. E por último, Jesus diz: eu tenho a chave. Ah, querido, você perdeu a oportunidade de dar um glória a Deus. Eu vou repetir para você dar um glória a Deus: eu tenho a chave. Eu vou repetir para você dar um glória a Deus de crente: eu tenho a chave. Deus tem a chave. Deus carrega a chave. Jesus carrega a chave da sua vida. Jesus carrega a chave da sua história. Jesus carrega a chave do seu futuro. Jesus carrega a chave da sua família. Eu tenho a chave. Não é outra pessoa que tem a chave. Sabe quando você fica desesperado, descabelado? Sabe, você perde o lugar. Quando você perde a chave do carro, você perde a chave de carro, você perde a chave do seu escritório, você perde alguma chave e a pessoa fica desorientada. Eu tenho uma boa notícia para você nessa manhã: Jesus não perdeu a chave da sua vida. Ele tem a chave. Ele tem a chave. Ele tem a chave. Ele tem a chave. Ele tem a chave do inferno.
Você já parou para pensar nisso? Falou, ó, entra quem eu quiser que entra, e não entra quem eu não quiser que entra, porque Ele é que manda, Ele é que domina, Ele é que tem o poder, Ele é que tem a autoridade, Ele é que tem a onisciência, Ele tem a chave da morte. Sabe o que significa isso, querido? Que você não vai, antes de Jesus não querer que você vá. Você está entendendo? Você está entendendo? Ele tem a chave. E João de repente vê isso tudo. Ele nunca tinha visto Jesus dessa forma. Ele vê isso tudo. E eu quero terminar aqui no versículo que diz que João, ao ver isso tudo, versículo 17, ele cai aos seus pés como morto. Cai aos seus pés como morto. Eu oro nessa manhã por você, querido, para que você receba uma nova revelação de Deus na sua vida. Eu oro nessa manhã por você e quero orar já, no final dessa reunião, para que você entre num novo nível de quebrantamento com Deus. Porque isso é cair aos seus pés como morto. Porque Jesus diz, aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder. Mas aquele que morrer, aquele que entregar, aquele que se render, esse vai viver. E João capturou aquela mensagem, capturou aquele momento, capturou a retomada da esperança no coração dele, dizendo, eu estou aqui com um propósito. Deus quer me trazer revelações que eu vou escrever em um livro, que Deus diz para ele, João, escreve em um livro, eu te trouxe para a ilha de Patmos, eu te faço estar nesse lugar, você não vai morrer antes da hora, João, tudo o que eu preciso fazer na sua vida será feito para que as pessoas possam antever o que vai acontecer na vida delas. Jesus continua sendo a salvação para o cansado, o pão para o faminto, a água para o sedento, a provisão para aquele que passa por escassez, a luz no meio das trevas, a cura para os doentes. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. E eu queria te pedir nessa manhã, em nome de Jesus, fale menos do diabo e fale mais de Deus. Você está entendendo? Porque Jesus tem a chave. E se você se aproximar dele, algo de maravilhoso vai acontecer. Queria que você ficasse de pé, nós vamos terminar. A nossa esperança, queridos, ela é reconstruída no nosso coração. A nossa esperança, ela é reconstruída no nosso coração. Quando compreendemos que Deus está sentado no trono. Deus está sentado no trono. Deus está sentado no trono. No livro de Apocalipse, 47 vezes aparece essa palavra, trono. 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 E você sabe muito bem o que é um trono. É um lugar de absoluto, é um lugar de reinado, é um lugar de autoridade, é um lugar de poder. E Deus está querendo nos dizer aqui nesse sequenciamento dessas palavras do trono, o seguinte: os céus governam a terra. Você pode não saber o que virá, mas eu quero te dar uma boa notícia nessa manhã. Nós não precisamos saber o que virá. O que nós precisamos saber é o seguinte: Deus está no comando. Deus está no comando, Ele está sentado no trono, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o Senhor de todas as coisas. E aqui em Apocalipse, no capítulo 5, diz assim: Tu és digno de receber o livro, de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue comprastes para Deus gente de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os povos e de todas as nações. Tu os constituíste reinos e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Você quer ver seu nome na Bíblia? Talvez você não se chame Daniel,
ou José, ou Maria, ou Saulo, ou Davi. Mas se o seu nome não estiver na Bíblia, eu quero te falar que a partir de hoje, quando você se encontrar com alguém, você pode dizer assim: o meu nome está na Bíblia. Duvido, me mostra. Vou te mostrar. Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Tu os constituístes reis e sacerdotes para o nosso Deus. E eles quem? Eles quem? Diga para quem está do seu lado: sou eu, meu querido. Sou eu, tomo posse dessa bênção. Sou eu mesmo. 5:10 do livro de Apocalipse. E eles reinarão sobre a terra. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E no versículo 13, quero encerrar nessa manhã cotando esse versículo para você: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Aquele que está assentado no trono. Se de tudo dessa manhã você puder escolher uma única lembrança, eu quero te pedir um favor. Lembre-se: os céus governam a terra. Os céus governam a terra. Os céus governam a terra. Levante as suas mãos, eu quero orar por você. Que essa experiência de João possa acontecer na sua vida. Que um novo nível de quebrantamento venha sobre o seu coração. Que um novo nível de intimidade com Deus venha sobre a sua vida. Sabe como João falou: olha, quando eu vi isso tudo, eu caí como morto aos seus pés. Caí como morto. Eu conheci um Jesus que eu não conhecia antes. E olha quem está falando, gente. É nada menos do que João, o grande amigo de Jesus. Eu conheci um Jesus, eu tive uma revelação de Jesus que eu não tive antes, que eu não conhecia antes. E eu oro por você nessa manhã para que você alcance uma nova revelação de Deus na sua vida, uma nova revelação de Deus na sua vida, uma nova revelação de Deus na sua vida. Deus é muito mais do que você pode pensar ou imaginar. A sua voz como o som de muitas águas, os seus pés como bronze polido. Da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. É o eterno, é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim. É aquele que esteve morto e reviveu. E é aquele que segura nas suas mãos as chaves. Pai, no nome de Jesus, nessa manhã, que a tua unção venha sobre as nossas vidas. Teu favor. Que o Senhor está assentado no trono, Pai. O Senhor está assentado no trono. O Senhor está assentado no trono. Declare isso nessa manhã. Deus está assentado no trono. Ele governa a minha vida. Os céus governam a terra. Os céus governam a terra. O Senhor é absoluto em todas as coisas. Ajuda-me, Pai, a entender um propósito maior nas minhas adversidades, nas minhas vicissitudes da vida, nas dificuldades da vida. Ajuda-me a ter uma visão mais ampla, a alcançar uma metanoia do Senhor, uma transformação do Senhor, a girar os meus pensamentos, a girar o meu olhar, um novo momento na minha vida, Pai.